Bom dia a todos vocês. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Mais um dia na presença de Deus. Bom, pessoal, chegamos no meio do nosso propósito. Que bênção, né? Glória a Deus por todas essas coisas, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem preparado para nós. Não liguem, eu estou bem rouca hoje, mas vamos conseguir seguir com o nosso propósito para a glória de Deus. E grandes coisas o Senhor já tem falado ao nosso coração e acredito que vai continuar falando. Então tem sido uma bênção esses 21 dias de propósito já. E hoje a gente vai encerrar a semana falando sobre protegendo sua igreja. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 3. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 14. É sua função proteger a unidade de sua igreja. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso que ao céu e ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. Destrua-a e assim removerá o coração do corpo de Cristo. A unidade está no âmago daquilo que Deus deseja que experimentemos na vida conjunta da igreja. Nosso modelo supremo de unidade é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são totalmente unidos em um. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, de humildade para com os outros e de perfeita harmonia. Assim como qualquer pai, nosso Pai Celestial tem prazer em ver os filhos em harmonia uns com os outros. Em seus últimos momentos, antes de ser preso, Jesus orou apaixonadamente por nossa unidade. Era nossa união que estava em primeiro lugar em sua mente naquelas horas agonizantes. Isso mostra a importância do assunto. Nada no mundo é mais valioso para Deus que sua igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados por divisões, conflitos e discordâncias. Se você faz parte da família de Deus, é sua responsabilidade proteger a unidade da comunidade da qual participa. Você foi encarregado por Jesus de fazer o possível para preservar a unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia em sua igreja e entre todos os cristãos. A Bíblia diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como fazer isso? A Bíblia nos dá algumas orientações. Concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Paulo recomenda: concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Como fiéis, compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro. Fatores muito mais importantes que as diferenças que poderíamos enumerar. É neles que devemos nos concentrar, não em nossas diferenças pessoais. Lembre-se de que foi Deus quem escolheu nos dar diferentes personalidades, formações, raças e preferências. Logo, devemos apreciar essas diferenças, não simplesmente tolerá-las. Deus deseja unidade, não uniformidade. Contudo, para o bem da unidade, não devemos permitir que nossas diferenças, em circunstância alguma, nos separem.
Precisamos nos manter concentrados no que mais importa, aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou e cumprir os 5 propósitos de Deus para cada um de nós e para a sua igreja. O conflito é normalmente sinal de que o foco foi desviado para questões menos importantes, que a Bíblia chama assuntos controvertidos. Quando nos concentramos em personalidades, preferências, interpretações, estilos ou métodos, a divisão sempre acontece. Mas, se nos concentramos em amar uns aos outros e em cumprir os propósitos de Deus, alcançaremos a harmonia. Paulo implora por isso: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Seja realista em suas expectativas. Agora que você descobriu como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado pela disparada entre o ideal e a realidade presenciada em sua igreja. Você deve amar apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições que ela tem. Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é evidência de imaturidade. Em contrapartida, conformar-se com o real sem lutar pelo ideal é complacência. A maturidade está em conviver com essa tensão. Outros fiéis irão decepcioná-lo e desiludi-lo, mas isso não é desculpa para deixar de ter comunhão com eles, pois são sua família, mesmo quando não agem como tal, e você não pode simplesmente abandoná-los. Em vez disso, Deus nos orienta. Sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas uns dos outros, por causa do amor que há em vocês. As pessoas ficam desiludidas com a igreja local por muitas razões compreensíveis. A lista pode ser bastante longa: conflitos, mágoas, hipocrisia, negligência, mesquinharias, legalismo e outros pecados. Em vez de ficarmos abalados e surpresos, devemos recordar que a igreja é constituída de pecadores de verdade, entre os quais nos incluímos. Por sermos pecadores, magoamos uns aos outros, às vezes intencionalmente e às vezes sem querer. Mas em vez de deixar a igreja, precisamos ficar ali e tentar de alguma forma solucionar o que for possível. A reconciliação não é evasão, é a estrada para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Divorciar-se da igreja ao primeiro sinal de decepção ou desilusão indica imaturidade. Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Além do mais, não há igreja perfeita para onde você possa escapar. Toda igreja tem fraquezas e problemas, e você logo ficará desapontado novamente. Groucho Marx ficou famoso por dizer que não gostaria de pertencer a um clube que o aceitasse como sócio. Se uma igreja tiver de ser perfeita para satisfazer você, essa mesma perfeição irá impedi-lo de pertencer a ela, porque você não é perfeito. Dietrich Bonhoeffer, ministro alemão martirizado por resistir aos nazistas, escreveu um clássico sobre a convivência na igreja, Vida em Comunhão. Nesse livro, sugere que a desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Quanto mais cedo desistirmos da ilusão de que a igreja deve ser perfeita para que amemos, mais cedo deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos da graça divina. Esse é o início da verdadeira comunidade. Toda igreja deveria afixar uma placa: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Este é um lugar somente para os que admitem que são pecadores, carecem da graça e desejam crescer. Bonhoeffer disse: aquele que ama seu sonho de uma comunidade mais que a comunidade cristã em si, torna-se destruidor desta. Se não dermos graça diariamente pela comunidade da qual fazemos parte, mesmo quando não há nenhuma grande experiência, nenhuma riqueza a ser descoberta, mas apenas muita fraqueza, pouca fé e dificuldades,
Se ao contrário, continuamos nos queixando de que tudo é desprezível e insignificante, estamos impedindo que Deus permita que a nossa comunidade cresça. Prefira incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras naqueles que estão servindo a Deus que se envolver e contribuir. Deus nos adverte repetidamente, que não critiquemos, nem comparemos ou julguemos uns aos outros. Criticar o trabalho que o outro irmão está fazendo pela fé e com sincera convicção é interferir nos assuntos de Deus. Que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. Paulo acrescenta que não devemos julgar nem desprezar irmãos com convicções distintas das nossas. Por quê? Você critica as ações de seu irmão? Por que tenta fazê-lo parecer pequeno? Todos seremos julgados um dia, com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Sempre que julgo um irmão, 4 coisas acontecem instantaneamente. Perco minha comunhão com Deus, exponho meu orgulho e minha insegurança, predisponho-me em situação de ser julgado por Deus e prejudico a comunhão da igreja. O espírito crítico é um vício dispendioso. Na Bíblia, Satanás é chamado o acusador dos nossos irmãos. Culpar, criticar e queixar-se dos membros da família de Deus é trabalho do diabo. Se fazemos o mesmo, é porque fomos ludibriados e induzidos a fazer o trabalho de Satanás. Lembre-se de que os outros cristãos, não importa quanto você discorde deles, não são o verdadeiro inimigo. O tempo que desperdiçamos comparando ou criticando outros irmãos deveria ser aplicado na edificação da unidade entre os irmãos. A Bíblia diz: assim estaremos empregando o nosso esforço na boa convivência fraterna. Ajudem-se mutuamente com palavras de ânimo. Não ponham seu irmão lá embaixo, apontando os defeitos dele. Recuse-se a dar ouvidos a fofocas. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema, nem da solução. Você sabe que espalhar fofocas é errado, e se quiser proteger sua igreja, nem mesmo deve dar ouvidos a elas. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso o faz igualmente culpado pelo crime. Quando alguém começar a falar mal de alguém para você, tenha coragem de dizer: por favor, pare. Não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? Pessoas que trazem fofocas a você também irão espalhar fofocas sobre você. Tais pessoas não são confiáveis. Se você dá ouvidos a fofocas, para Deus você é um criador de casos. Criadores de caso dão ouvidos a criadores de caso. São esses os que dividem igrejas, pensando apenas em si mesmos. São egoístas, sem nenhuma evidência do Espírito. É triste constatar que, no rebanho de Deus, as maiores feridas sejam causadas por ovelhas, não por lobos. Paulo alerta sobre os cristãos canibais, que se devoram uns aos outros, destruindo a comunhão. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa deve ser evitada. A difamação revela segredos. Portanto, fique longe de quem fala demais. A maneira mais rápida de pôr fim ao conflito, seja na igreja, seja num grupo, é enfrentar carinhosamente os fofoqueiros e convidá-los a mudar de atitude. Salomão lembra que uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o encrenqueiro e implicante é separado do grupo. Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Além dos princípios mencionados no capítulo anterior, Jesus ensina à igreja um processo simples, dividido em 3 etapas. Se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudicar você, converse com ele. Consertem a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome 1 ou 2 pessoas para que a presença de testemunhas torne o ato legítimo e tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. Em meio a um conflito, somos tentados a nos queixar a terceiros.
em vez de corajosamente falar a verdade de maneira amorosa à pessoa com quem estamos aborrecidos. A primeira atitude só aumentará o problema. Assim, o correto é procurar diretamente a pessoa envolvida. A conversa em particular é sempre o primeiro passo, e você deve fazê-lo o mais breve possível. Se vocês não forem capazes de resolver o assunto sozinhos, o passo seguinte é levar uma ou duas testemunhas, para que tomem ciência do problema e ajudem na reconciliação. E o que fazer se a pessoa ainda se mostrar intransigente? Jesus ordena que apresente o assunto à igreja. Se a pessoa ainda assim se recusar a ouvi-lo, você deve tratá-lo como descrente. Apoie seu pastor e os outros líderes. Não existe líder perfeito, mas Deus concede aos líderes responsabilidade e autoridade para que mantenham a unidade da igreja. Durante conflitos interpessoais, esse é um trabalho ingrato. O pastor tem a desagradável tarefa de agir como mediador entre membros ressentidos e imaturos que vivem em conflito. Ele também recebeu a impossível incumbência de fazer com que todos fiquem felizes, algo que nem Jesus conseguiu realizar. A Bíblia é clara sobre a maneira com a qual devemos nos relacionar com os que nos servem. Sejam obedientes aos seus pastores, ouçam o conselho deles. Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a estrita supervisão de Deus. Contribuam para que a liderança deles seja alegre, não penosa. Por que tornar as coisas mais difíceis? Os pastores um dia estarão diante de Deus para prestar contas sobre a responsabilidade de zelar por você. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, mas você também terá de se explicar. Você prestará contas a Deus sobre seu comportamento com relação aos seus líderes. A Bíblia instrui os pastores a como lidar com pessoas que promovem dissensão no meio da igreja. Eles devem evitar discussões e ensinar gentilmente o caminho inverso, enquanto oram para que os encrenqueiros mudem de atitude. Devem admoestar os que promovem polêmicas, rogar por harmonia e unidade, repreender os que desrespeitam a liderança e remover os perturbadores da igreja, caso não considerem os dois avisos mencionados. Protegemos a igreja quando honramos os que nos servem no papel de líderes. Os pastores e anciãos necessitam de nossas orações, incentivos, apreço e amor. Recebemos a seguinte orientação: agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenham toda a consideração e amor por eles. Desafio você a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união em sua igreja. Empenhe-se nesse objetivo com todas as suas forças. Deus irá se agradar disso. Nem sempre será fácil. Em alguns momentos, terá de fazer o que é melhor para o corpo, não para você mesmo, mostrando preferência pelos outros. Este é um dos motivos pelos quais Deus nos pôs na família igreja, para aprendermos o altruísmo. Em comunidade, aprendemos a dizer nós em vez de eu, nosso em vez de meu. Deus diz: não pensem apenas no próprio bem, pensem nos outros cristãos e no que é melhor para eles. Deus abençoa a igreja que permanece unida. Na igreja Saddleback, cada membro assina um pacto que inclui a promessa de proteger a unidade de nossa comunhão. Consequentemente, a igreja jamais sofreu um conflito capaz de nos dividir. Tão importante quanto isso é o fato de que muitos desejam fazer parte dela, uma vez que se trata de uma comunidade unida e amorosa. Para se ter uma ideia, num período de 7 anos, a igreja chegou a batizar alguns milhares de novos convertidos. Quando Deus tem um grupo de novos cristãos que deseja libertar, Ele busca como incubadora a igreja mais carinhosa que puder encontrar. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar sua igreja local mais aconchegante e amorosa? Muitas pessoas em sua comunidade estão em busca de amor e de um lugar ao qual pertencer. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. E quando alguém encontra uma igreja cujos membros verdadeiramente amam uns aos outros e se importam uns com os outros, somente portas trancadas poderiam mantê-lo do lado de fora. Que bênção, né? Mais um dia, mais uma semana aí se encerrando. E
E Deus falando ao nosso coração o que Ele tem para nós, para a nossa comunidade. E é nossa função proteger a nossa igreja. Aqui Deus, ele fala, né, que a unidade da igreja é muito importante. A unidade é a alma da comunhão. Destrua e assim removerá o coração do corpo de Cristo. Então Deus, ele tem prazer na união e ele quer que você proteja. E aqui, né, tem algumas orientações que Deus coloca. Concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Deus criou todos nós de maneira diferente, somos diferentes, temperamentos diferentes, personalidades diferentes. Então não podemos usar isso contra, mas usar a favor. As nossas diferenças precisam unir e não desunir. Aqui fala sobre também seja realista em suas expectativas. Mais uma vez, né, falando sobre ser realista, ser honesto. Prefira incentivar do que criticar. Muitas das vezes a gente só está criticando o que o outro faz, o que o outro se dispor a fazer. Mas por que eu não me disponho a fazer também? Por que eu só critico, eu só falo do outro que está se desdobrando, está dando o melhor dele, está fazendo? Precisamos parar de só criticar e começar a incentivar, ver o que eu posso fazer também. Recuse-se a dar ouvido a fofocas. Deus, ele foi bem claro. Para não darmos ouvido às fofocas, precisamos ter coragem de dizer ao próximo: pare, por favor. Eu não preciso saber disso, eu não quero saber disso. Critique menos. Deixe o outro fazer a maneira dele. Ao menos ele está tentando. Temos o costume de querer que façam igual ao que fazemos, mas não funciona desse jeito. Cada um tem a sua maneira, tem o seu costume. Então, eu não posso querer que o outro faça igual eu faço, haja igual eu ajo. Que cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua maneira e cada um vai reagir de acordo com a maneira dele. Aí, ainda aqui em frente, o que Deus fala? Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Apoie seu pastor e outros líderes. Vemos muitas das vezes as pessoas só criticando líderes, só apontando o dedo, só acusando. Precisamos parar com isso. Precisamos apoiar os nossos líderes, os nossos pastores. Se eu não concordo com o meu pastor, ok, é um direito meu, mas eu vou orar, eu não vou criticar. Eu não vou ficar saindo falando do pastor. Eu preciso me policiar e fazer o que precisa ser feito. Dobrar o meu joelho, falar com Deus, contar para Deus o que está acontecendo, para que Deus traga a solução, para que Deus traga a maneira de ser agido. Porque eu posso chegar no meu pastor e falar: pastor, olha, não concordei com o senhor nisso, acho que poderia ser feito assim, o que o senhor acha e tudo mais. Não eu ficar criticando e falando para o outro: nossa, porque o pastor é isso, o pastor é aquilo. Então vemos muitos locais, muitas igrejas, que o que acontece, em vez de ser solucionado, causa mais conflito. Não podemos ser pessoas que causam conflitos, precisamos ser pessoas que restabelecem, que restauram a comunhão. Aonde ao homem a falha? Então aqui ele foi bem claro que se nós queremos esperar uma igreja perfeita e vamos ficar, que eu tive problema aqui, eu vou para lá, até lá me dá problema e eu mudar de novo, a gente nunca vai estar bem. Aonde opera o homem, a falha. Todas as igrejas têm as suas dificuldades, têm as suas falhas, têm os seus erros. Só que a diferença talvez é o que? Na busca que ela tem em consertar os seus erros, em fazer diferente, em perdoar, em amar, em passar por cima de algumas situações. Que é o que nós devemos fazer, o que Deus quer que façamos. Não é ficar pulando de galho em galho. Eu vou nessa igreja, aqui não tá bom, aqui eu tô decepcionada com o pastor, eu tô decepcionada com membros, eu tô decepcionada com alguma coisa, eu vou para a igreja seguinte.
Fico lá, tá tudo lindo, maravilhoso, até que de novo lá dá algum problema. Eu me decepciono novamente e eu pulo novamente de igreja. Aonde formos vai ter problema. Nós somos imperfeitos. Não vamos achar uma igreja perfeita. Não tem igreja perfeita. Nós não somos perfeitos. E precisamos aceitar isso, precisamos compreender isso, que nós não somos perfeitos. Então, aonde opera o homem vai ter falha, vai ter erro. Mas precisamos nos corrigir em amor, fazer o que Deus tem nos colocado para fazer. Essa semana, vimos perfeitamente, dia após dia, o que Deus requis de nós, da nossa comunidade, como trabalharmos, como agirmos, como cultivar a comunidade, como restaurar a comunhão. Parte de nós, muitas das vezes, eu não preciso esperar do outro. Eu posso estar fazendo. Então precisamos abençoar a nossa igreja. Precisamos ter domínio sobre a nossa língua. Ter cuidado com o que falamos, maneira como agimos. Então precisamos, nós temos a responsabilidade de proteger e promover a união em nossa igreja. Sim, porque a partir do momento que alguém vem fofocar para mim, se eu ter sabedoria e falar, olha, eu não quero saber, eu não preciso saber disso, vamos orar a respeito disso. Acaba a fofoca. Por que a fofoca nunca acaba? Porque eu escuto, eu conto para o outro e assim vai se passando e vai se aumentando. Então por isso há muito conflito, porque em vez de cortar o mal pela raiz, a gente bota mais lenha na fogueira. Então precisamos ter consciência, precisamos parar com fofocas, parar com conflitos pequenos muitas das vezes que não há necessidade. Precisamos ter sabedoria de resolver em amor, conversar da melhor forma possível. Se não dá conversa, ora para que Deus estabeleça o momento exato, para que Deus prepare o coração da outra pessoa, para que tudo possa ser solucionado. E precisamos nos colocar à disposição para trabalhar na obra de Deus, fazer o que Deus quer que façamos. A igreja do Senhor, vemos muitas pessoas, muitas vezes, brigando por liderança, por compromissos dentro da igreja. A igreja do Senhor, há trabalho para todo mundo. A gente vê muita briga, porque o outro quer se aparecer, eu quero estar, e brigam-se muito por liderança, por estar à frente. Mas há espaço para todo mundo trabalhar. Precisamos ser humildes e aceitar de cada um fazer a sua parte. Cada um tem a sua forma de trabalhar, cada um tem a sua forma de pregar, cada um tem a sua forma de tratar as pessoas. Então, ao invés de que isso seja um conflito que separe a gente, que isso seja aceitável, que seja uma união. As nossas diferenças precisam unir e não desunir. Nunca teremos alguém parecido com a gente que aceite muitas das coisas, que seja igualzinho, não. Temos diferenças. Cada um é bom em sua área, cada um é bom em seu modo de fazer e de pensar. Então precisamos aceitar as nossas diferenças e usar as diferenças em favor de Cristo para unir a igreja e não desunir. Então, fechando a semana, protegendo a sua igreja, é isso que Deus quer. Deus ele deixou aqui para não nos concentrarmos em nossas diferenças. O que temos em comum? Temos algumas coisas em comum, então vamos usar isso a nosso favor. Ser realista nas expectativas, não ser hipócrita, preferir incentivar do que criticar, não ficamos criticando, mas possamos incentivar o outro, não dar ouvidos à fofoca,
praticar os métodos de Deus para a solução de conflitos e apoiar nossos pastores e nossos líderes. Então, que você possa pensar um pouquinho, eu e você, pensarmos o que Deus tem, o que nós temos feito. Será que temos feito algo bom para que a nossa igreja se torne aconchegante? Para que as pessoas sintam o desejo de estar conosco? Muitas pessoas estão carentes de abraço, carentes de amor, querem algo acolhedor. Não querem lugar onde vai ter contenda, onde tem indiferença. Porque somos todos imperfeitos, somos falhos. A igreja ela não é perfeita. Então que possamos pensar, refletir, pedir para que Deus mude nossa forma de pensar, mude nosso modo de agir, que possamos ser mais solícitos, possamos deixar de lado as diferenças e ver o que temos em comum e trabalhar isso em prol da graça de Deus, da casa de Deus. Que Deus possa ir ministrando ao meu, ao seu, ao nosso coração, dia após dia, tudo que Ele tem requerido das nossas vidas diante da comunidade. Não é só a nossa vida pessoal, a nossa vida particular, a nossa vida em casa com a família, mas a nossa vida também na igreja é importante. A nossa comunidade, como temos vivido, como temos partilhado, como temos administrado a nossa vida perante eles. Então, que Deus possa te abençoar no dia de hoje. O pensamento é: tenho a responsabilidade de proteger a unidade de minha igreja. O versículo para memorizar é: portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Está lá em Romanos, capítulo 14, versículo 19. E a pergunta que fica para a gente meditar: o que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade de minha família eclesiástica neste exato momento? Então, que você possa aí pensar no dia de hoje, tirar o seu momento com Deus e que Deus possa abrir a sua mente. Tudo que está fora do lugar, tudo que não está de acordo com a vontade de Deus, você possa se alinhar ao propósito dele. Você possa compreender e você possa começar a ser alguém que está protegendo a sua comunidade. Alguém que está dando o seu melhor, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo que não somos perfeitos. Então não teremos uma igreja perfeita aqui neste mundo, porque somos todos imperfeitos. Aonde opera o homem, há falhas, há erros, mas podemos corrigir em amor, não aceitar tudo que está errado. Muitas das vezes a igreja padece por quê? Porque está aceitando coisas que não deveriam ser aceitas. Mas para não se perder membros, para não se perder pessoas, aceita muitas coisas que não condiz com o que Deus instituiu para a igreja. Então que possamos em sabedoria, em amor, corrigir, falar, argumentar. E o principal de tudo, sempre estar em oração com Deus, para que Deus mostre como agirmos, como falarmos e como resolvermos todos os conflitos. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Pai querido, Pai de amor, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais, Senhor, uma semana que se encerra, ó Pai, o nosso propósito, Senhor, a metade do nosso propósito, iniciando, Senhor, também já, Senhor, mais uma semana debaixo da Tua graça, Senhor, e que Tu possa continuar falando aos nossos corações, colocando, ó Pai, o desejo ardente, Senhor, de Te servir, de estar na Tua casa e fazer a Tua vontade, Senhor. Molda-nos, ó Deus, alinhe-nos, Senhor, ao Teu propósito, que possamos viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor requer para as nossas vidas. Somos falhos, imperfeitos, mas sabemos que a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcançou, Senhor. Por isso ajuda-nos, ó Deus, a fazer o que precisa ser feito, ó Pai, de acordo com a Tua vontade. Dá-nos um dia de paz, um dia tranquilo, fortalecendo a cada um de nós, Senhor. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa semana
começaremos a ver que fomos criados para se tornar semelhante a Cristo. Então, estamos aí na 4ª semana vamos entrar. E temos visto os propósitos de Deus. Afinal de contas, por que estou aqui? Essa foi a semana que iniciamos, né, aprendendo sobre o porquê estamos aqui, tudo o que Deus falou. E em seguida começamos os propósitos, que Deus ele tem propósito para a nossa vida. Então, descobrimos por que fomos planejados para agradar a Deus, fomos formados para fazer parte da família de Deus. E agora iremos ver, fomos criados... Perdão, gente. Fomos criados para se tornar semelhante a Cristo. Então, essa semana, vamos ver um pouquinho de como nos tornarmos semelhante a Cristo, o que Deus requer para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Que Deus os fortaleça, dê um dia de paz, um dia tranquilo. E amanhã, se assim Deus permitir, estaremos aqui novamente, começando mais um dia de propósito. Agora temos aí, daqui para frente, mais 21 dias de propósito para a glória de Deus, e eu creio que vai ser tremendo, assim como já tem sido. Deus tem falado fortemente a cada um de nós, e que Ele continue nos moldando, mostrando a sua perfeita e agradável vontade. Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, Deus os abençoe grandemente, grande beijo a todos, até mais.